Olá pessoal, tudo bom? Então hoje mais uma aula, à distância, mas as lives já estão fazendo uma grande diferença, Porque eu tô sentindo esse calorzinho de vocês, só de ouvir a voz de vocês já tá me fazendo bem, certo? Então eu trouxe hoje para vocês um pensamento de Dalai Lama. Algumas pessoas têm amor por você, outras têm raiva. O que sentem nem sempre depende do seu comportamento. As reações delas às vezes são justas, outras vezes são injustas. Pouco importa o julgamento dos outros. Os seres são tão contraditórios que é impossível satisfazê-los. Tenha em mente, simplesmente, ser autêntico e verdadeiro. Certo? Então, com essa mensagem de Dalai Lama, só para dar uma relaxada na sua mente, nas suas ações, certo? Nós iniciamos a nossa aula sobre répteis. Então hoje nós vamos falar sobre esses seres esplêndidos, que eu comecei a comentar com vocês na nossa live da semana passada, certo? Quando a gente fala em répteis, então, a gente sabe que os répteis evoluíram dos anfíbios, não é? Então, os répteis surgiram há aproximadamente 300 milhões de anos, na era paleozoica, quando os vertebrados terrestres que dominavam a Terra eram os anfíbios, surgindo cerca de 50 milhões de anos antes, ficando conhecida como a Idade dos Anfíbios. Segundo agora esse nosso grau de evolução, nós temos até lá no grupo, tem o videozinho que a Caroline maravilhosa postou lá no grupo dos Simpsons, A abertura dos Simpsons, que eu adoro e tinha esquecido mesmo de postar isso pra vocês. Sorte que eu tenho essas fadas no meu caminho que me auxiliam. Gratidão, bonequinha. Certo. E lá ele mostra bem certinho a questão lá do Homer, saindo de peixe, começando as nadadeiras se transformarem em patas e se transforma lá, evolui para um anfíbio. Aí esse anfíbio ele começa a correr, daí do nada aparece lá o Bart e a Lisa como dinossauros imensos, que são répteis. E é isso o nosso assunto de hoje, Então lá, o Cotylosaurus deram origem a todos os répteis. Então olha bem nessa imagem aqui do lado, ele tem essa, como que eu falo? Essa transição de um anfíbio para um réptil. Ele ainda tem características de anfíbio, certo? Mas já é um réptil. Os répteis, eles, como eu disse para vocês na nossa live da semana passada, eles têm assim N características evolutivas, tá? Adaptações evolutivas para o ambiente terrestre. Porque os répteis, eles são os primeiros seres que dominaram completamente o ambiente terrestre. Então aí, eles são independentes da água para a reprodução, tá? Possuem a pele impermeável, então a pele dos sapos, a pele dos anfíbios em geral, é uma pele lisa, sem escamas. A pele dos répteis, ela já começou a ter uma escama grossa, que eu já vou mostrar para vocês nos próximos slides, tá? São animais pecilotérmicos, significa que o coração ainda não tem as 4 cavidades totalmente divididas. O sangue venoso e o sangue arterial ainda se misturam. A temperatura do corpo deles altera conforme o ambiente em que eles estão, tá? Possuem o corpo dividido em cabeça, tronco, membros e cauda, com algumas raras exceções aí. E a boca possui dentes grandes e afiados. Características evolutivas ainda tem os ovos com a presença de casca calcária. Esta casca calcária dos ovos impede que eles sofram a dessecação, sofram ressecamento, tá? Então, por isso que ele tem lá as tartarugas, que elas vêm até a praia, depositam os seus ovos na areia das praias, voltam para o mar e vão embora, seguindo vida, a vida que segue. Aí as tartaruguinhas que lutem para sobreviver,
tá? Tem até o filme A Última Música, se não me engano é esse, com aquela menina que fazia a Hannah Montana lá, que eu não lembro o nome. Nesse filme, ela encontra um rapazinho lá na praia e ela vê o lugar onde as tartarugas botaram os ovos e um guaxinim ela tentar comer os ovos. Aí ela passou a noite protegendo, tentou até lutar com o guaxinim, certo? E é isso que acontece. As tartaruguinhas que lutem. Pele dos répteis. A pele dos répteis, ela é uma pele impermeável. Tinha bastante questão desse jeito nos anfíbios, né? A pele dos anfíbios é permeável. A dos répteis é impermeável. Sem glândulas, porque a dos anfíbios tinha glândulas principalmente para manter a pele úmida, né? E é revestida por escamas. Essas escamas elas podem ser epidérmicas, que é o caso de cobras e lagartos, que quando elas alteram, quando elas começam a crescer, elas trocam totalmente de pele, né? Tanto que às vezes as pessoas até falam que a cascavel dá para contar a idade de uma cascavel com relação ao número de guizos que ela apresenta, de anéis no guizo. Não dá, porque aquilo lá é com relação ao quanto ela cresce. Uma cascavel, se ela tiver uma boa alimentação, ela pode ter uma muda de pele 2 vezes por ano, certo? Então não dá para levar muito em consideração. Placas córneas, que é o que acontece lá nos crocodilos e jacarés. E placas ósseas, que é o caso da carapaça, né? Das tartarugas. Aqui está uma imagem bem legal sobre isso. Das placas ósseas e tartarugas, placas córneas ali dos jacarés e crocodilos e gaviais. E as escamas dérmicas de cobras e lagartos. Certo? Quando nós falamos na temperatura corporal, né, como eu já comentei, eles são pecilotérmicos. A respiração, isso é outra questão de evolução. A respiração é exclusiva pulmonar. Fez com que eles não tivessem mais dependência nenhuma da água, nem para respirar e nem para se reproduzir, né? E o coração, ele tem 3 cavidades, com exceção dos crocodilianos. Os crocodilianos, eles apresentam 4 cavidades, certo? Só que ainda há uma pequena mistura de sangue venoso e sangue arterial. Então, ele não é totalmente separado, tá bom? Ele é assim, é tipo uma separação mais primitiva. Tá aqui o sistema circulatório, né? A diferença ali entre todos os outros répteis e os crocodilianos é o forame de Panisa. Este forame de Panisa, ele é um pseudo septo atrioventricular, que é o que separa, né, o lado direito e o lado esquerdo do coração, que nós vamos ver na próxima aula, que é o das aves, tá bom? Aqui ainda não. Mas crocodilianos apresentam 4 cavidades, não totalmente separadas. O sistema muscular e esquelético é bem desenvolvido. Tanto que, quando você olha uma cobra, o movimento dela é muito rápido, certo? De lagartos também. E forte, né? Eles têm, assim, uma força bem grande na musculatura. Porque se a gente olha, não sei se vocês já viram alguma questão de uma sucuri se enrolando. Porque como que a sucuri, ela vai se alimentar? Primeiro, ela tem que quebrar todos os ossos da presa. Então ela pega, ela chega assim em volta de você e começa a se enrolar. E você vai indo, porque uma cascavel é imensa, uma sucuri é imensa, certo? Então a musculatura delas é muito forte. Aí nós temos também a questão da agilidade, porque uma cobra, principalmente as que têm o movimento serpentiforme, vai embora, muito rápido, certo? E tem algumas cobras que são nervosas, que elas conseguem até ficar de pé, que é o caso da urutu, que consegue correr atrás de você até. Que ela, lembra que a gente comentou até em sala, acho que a Isadora até comentou uma história dela lá no Mato Grosso, se não me engano. E daí isso daí é bem complicadinho. Não, a Isadora não é da sala de vocês, me perdoem, tá? A Isadora é do 3º ano, ela contou mesmo essa história que uma cobra foi atrás deles, tá? E uma urutu que é muito nervosa e pra lá encontra bastante.
Ali nós temos, né, observem aqui a cobra enroladinha e ali no outro desenho todo o esqueleto da cobra, que não apresenta o externo, as costelas ficam todas soltinhas ali. E a cobra ainda, aqui na boca, ela tem um osso chamado de osso quadrado. Então ela abre a boca aqui e abre mais ainda. Ela se encaixa no osso quadrado. Então ela tem uma abertura imensa da boca. Aí nós temos, né, o esqueleto. Todos têm respiração exclusivamente pulmonar. Tá ali comentando com relação às tartarugas, porque as tartarugas, elas também precisam de oxigênio. Então elas ficam um tempo ali na água, mas elas têm que subir até a superfície para poder respirar. A alimentação e digestão, então nós temos os répteis carnívoros, mas dentro de carnívoros, né, se a gente for analisar os dinossauros, dentro dos dinossauros existiam espécies que eram herbívoras, tanto que eu acho que os maiores eram herbívoros, que eram aqueles lindos lá, que aparecem no Jurassic, né, tanto no Jurassic Park quanto no Jurassic World, né, é bem legal. E algumas espécies são onívoras, como nós. Possuem sistema digestório completo, terminando em cloaca. Por quê? Porque eles botam ovos. E a cloaca, ela tem essa capacidade de elasticidade de voltar ao normal. Então, ela aumenta de tamanho, né, para a saída do ovo e volta ao normal. Tranquilo? Ali a imagem que eu falei para vocês, ó, da cobra se enrolando no animal para poder se alimentar. E algumas cobras, elas utilizam o seu veneno. Tanto que tem algumas que vivem naquela ilha das cobras, que as filhotes têm o veneno mais potente ainda que das adultas. É só picar e pronto, acabou. Tem cobra que nem morde. Eu já vou explicar para vocês sobre a dentição das cobras, tá? Calma lá. O intestino termina em cloaca. Tartarugas e lagartos têm hábitos herbívoros. E tá vendo ali como esse animal é violento, né? Até as borboletas pousam sobre os olhos deles. Tá brincando, né? Os crocodilos, eles têm um negócio legal que eles têm um abraço mortal. Giro mortal, uma coisa assim. Que ele pega e na água ele fica girando até a presa ficar desacordada. Aí é o crocodilo. Que o jacaré, ele vai meio que mordendo aos pedaços, né? O crocodilo é bem maior. Tem algumas pessoas até que falam que o crocodilo é um fóssil vivo. Porque é o que mais se assemelha ao tubarão. Aos dinossauros, professora! Sistema excretor. Os répteis possuem rins metanéfricos. Então, tá quase chegando lá no nosso, mas ainda não. Muitos répteis possuem uma bexiga urinária, como a dos anfíbios. Certo? Tartarugas podem liberar ureia quando há grande disponibilidade de água, porque a ureia é altamente tóxica. E para ela ser eliminada de maneira interessante, sem que haja poluição, tem que ser uma grande quantidade de água. Então ali nós temos o anexo epidérmico, né, quando a gente fala em répteis. Eles vão apresentar ali a casca do ovo. Logo abaixo da casca vai ter ali uma câmara de ar, né, para não chegar a quebrar. E essa casca ela é meio porosa, por onde passam gases respiratórios. Aí nós vamos ter a albumina, que é a parte clara do ovo, né, a clara mesmo do ovo. Aí nós temos ali o saco vitelínico, que seria a gema, que é o saco vitelínico, ou também chamado de vitelo, que a gente estudou lá no comecinho do ano, né, em embriologia, que é por ali que vai ter a reserva de nutrientes, tá? Os répteis apresentam órgãos sensoriais bem desenvolvidos. As cobras, elas têm assim uma percepção de movimentos. Tanto que eu vi um vídeo, um aluno se não me engano, é aluno do 3º ano, deve ser. Ele me mostrou um vídeo de um cara que estava na floresta, lá, um desses caras tipo Richard, que estava fazendo
uma gravação e ele sentado, assim, do nada apareceu uma cobra do lado dele, ó, uma cobra, assim, que a toxicidade do veneno dela é altíssima, certo? Uma gota ali já ia fazer ele paralisar. Então ele ficou parado. É aquela cobra ali do lado dele. E ele sem se mexer. Aí até que um pouco depois, ela tomou o rumo dela e foi embora. É o controle. Não sei se eu teria tanta frieza, né? Porque eu sou muito medrosa com relação a cobras. Eu acho elas meio estranhas, assim. Principalmente depois que eu peguei uma lá no Butantã. Porque ela tem um movimento diferente, assim. Ela é muito bonita. Mas eu não sei, eu não tenho uma relação muito legal com elas, não. Visão, audição, olfato e paladar. Ela apresenta glândulas lacrimais e também tem as fossetas loreais, que são através dessas fossetas loreais que elas também têm essa percepção de vibrações, tá? Ali nós temos o ovo amniótico, que é uma evolução reprodutiva. Aqui nós temos os répteis, eles se reproduzem de maneira sexuada. E essa maneira sexuada, ela pode ter vários tipos de desenvolvimento, né? Primeiro ali são seres ovíparos. Ovíparos é quando o embrião se desenvolve dentro do ovo. Então a mãe só coloca o ovo lá e é lá que o embrião vai se desenvolver. Aí nós temos os ovovivíparos. O ovo vivíparo, o embrião, ele vai ficar dentro do ovo e dentro do corpo da mãe, tá? E nós temos os vivíparos. Vivíparo é quando sai a cobra de dentro do corpo da mãe, inteira, tá? Sem ovos. Quando nós falamos em classes dos répteis, as classes dos répteis, elas são 4 classes. Até então, algum tempo atrás, eles falavam em 3, mas são 4 classes, tá? A primeira classe é a classe dos esquamatas. Dentro dos esquamatas, nós teríamos ali as serpentes, os lagartos e as anfisbenas, desculpa, tá? Primeiro, os escamosos. Então, os escamosos, eles vão ter lá os lacertílios, que são lagartixas, lagartos, camaleões, iguanas, certo? E alimentam-se de insetos, alguns herbívoros, outros que comem ovos, principalmente o lagarto, né? As anfisbenas, que são cobras de 2 cabeças, que vão viver em galerias subterrâneas, vivendo em galerias subterrâneas que escavam os solos. E para finalizar os escamosos, os ofídeos. Os ofídeos, eles vão ter ali a cabeça distinta, a língua bífida e tem o corpo lá cilíndrico e alongado. Aqui nós temos os lacertílios. Lindo! Esse bichinho aqui de baixo é o do Enrolados, né? É o do filme lá da Disney. Enrolados. Lindo, que adoro aquele desenho. A anatomia ali de um lacertílio. Aqui nós temos as anfisbenas, que são as cobras de 2 cabeças, que é bem interessante essa daí. Ela abocanha ela usa isso como se fosse uma estratégia para ela poder se alimentar, né? E aí, por fim, nós temos os ofídeos. Aqui nós temos 3 exemplos e vamos falar da anatomia dos ofídeos e da dentição dos ofídeos. Então, aqui nós temos 4 tipos de dentição, tá? Os áglifos, que são seres que não apresentam dentes para inocular o veneno. Os opistóglifas, as proteróglifas e as solenóglifas. Falando de cada uma delas agora, tá? Então, ali na real, né? Ali o desenho e aqui na prática. Começamos ali com as áglifas. As áglifas são as cobras, né? As serpentes que não apresentam dentes inoculadores de veneno. Esse dente inoculador de veneno das cobras, ele foi utilizado para produzir a agulha da injeção.
que ela é vazada, né, por dentro. Então, é através deles que o pessoal estudou para fazer isso daí. Serpentes com dentição opistóglifas é a cobra cipó e a coral falsa, que não tem ainda assim, ela não consegue inocular com propriedade esse veneno. Aí nós temos as protenóglifas, que é o caso da coral falsa, a coral verdadeira. A coral verdadeira, ela tem o dente um pouquinho mais atrás. E a cabecinha dela é bem pequena, o atrás. É um pouquinho mais nos fundos desse dente dela, não é tão na frente. E a coral a verdadeira, ela tem a cabeça bem pequenininha. E ter essa cabeça pequena, para ela conseguir morder com eficiência, não é qualquer parte do corpo, tá? O veneno dela é bem nervoso até. Aí nós temos as com dentição solenóglifas. Solenóglifa, então, seria as que só picam. Então, ela não precisa nem morder. Ela simplesmente pica e já inocula o seu veneno, tá bom? São as mais nervosas. Que aí nós temos a jararaca, a cascavel e a surucucu. Tranquilo, pessoal? Aqui nós vamos entrar, então, a ordem testudines, que são as testudines ou quelônios, que são as tartarugas, cágados e jabutis, tá? Ali nós temos os quelônios, lindos, né? A anatomia dos quelônios, quando eu era criança, eu achava que o casco da tartaruga é como se fosse uma casa. Daí ela poderia sair do casco dela a qualquer momento, mas nada a ver, né? Todo o casco dela vai fazer parte, o corpo dela tá todo encaixadinho dentro dessa carapaça dela, né? Quelônios, então, eles são conhecidos também por testudinhos, representados por tartarugas. As tartarugas e os cágados, eles vivem em ambientes aquáticos, né? Tem a tartaruga lá do Nemo, que é muito show, bem zen, muito suave, né? E possui um corpo mais achatado. E os jabutis têm pernas em formato de remo, porque jabuti, porque o jabuti ele nada, né? Então, os jabutis, eles apresentam corpo mais arredondado e pernas mais ou menos cilíndricas. Tranquilo? Não, perdão, pessoal. Quem tem a perna em formato de remo seria o cágado e a tartaruga. O jabuti, ele é adaptado para o ambiente terrestre. Ali nós temos as desovas, o que eu comentei com vocês, né? Que eles vêm até a areia da praia, depositam seus ovos e... Os crocodílios, né? A ordem crocodília. Dentro da ordem crocodília nós temos os alligators, os crocodilídeos e os gavialídeos. Que ali tem o crocodilo, o jacaré e o gavial. O gavial, ele tem uma boca bem comprida, com dentinhos, ele é bem bonitinho, eu acho, pelo menos. Ali nós temos a anatomia dos crocodilianos. Os crocodilianos, então, possuem escamas e placas ósseas revestindo todo o seu corpo. São animais que têm as pernas curtas e um bom deslocamento no solo, eles são bem ágeis. Ali nós temos um crocodilo bem suave, né? Uma boquinha bem tranquila, dentição perfeita. Ali nós temos o jacaré e o gavial, que eu acho lindo. Para finalizar os repetílios, nós vamos ter a ordem Rhincocephalia, que são as tuataras. Aqui nós temos os rincocéfalos, né? Lindo. São representados por duas espécies do gênero Sphenodon, conhecidas como tuataras. Trata-se de um animal que ainda conserva essas características dos répteis primitivos. Tranquilo, pessoal? Então, todos os dias nos dão a oportunidade de agradecermos os mínimos detalhes da vida. Obrigada! Gratidão imensa pela presença de vocês na nossa aula e dúvidas amanhã na nossa live. Tchauzinho para vocês.